Olá, alunos. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos matemáticos. Devido aos questionamentos que vocês fizeram no grupo, né, com relação às dificuldades que vocês têm, certo? Então, eu resolvi recuar um pouco mais para que a gente pudesse rever esses contextos referentes à potência, para que isso ficasse mais claro para vocês, certo? Para tentar facilitar a compreensão de vocês, porque é esse o nosso intuito, tentar ajudar vocês, né? Então, aqui, o que é que nós temos? Nós vamos iniciar o conceito de potência, vamos falar sobre eles, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: o trabalho de potência nada mais é do que uma relação de multiplicação, certo? Que aí o que é que a gente observa? Aqui ele faz um comparativo, né? Porque a multiplicação não é uma soma de parcelas iguais, né? Então aqui a gente tem o número 2 somado 5 vezes, então a gente pode converter isso de uma forma menor para 5 vezes 2, né? São 5 parcelas iguais do número 2. Né? Aqui nós teríamos o número 5 repetido 9 vezes, para a gente fazer um somatório. Então, é uma maneira de você deixar essa quantidade menor. Então, o processo de potência é basicamente a mesma coisa. Né? Então, a gente vai diminuir a visibilidade do processo de multiplicação. Então, aqui a gente tem 2 elevado à quinta. A gente já aprendeu que 2 é a nossa base, 2 é o número que se repete várias vezes. E 5 seria a quantidade de vezes que ele se repete. Então, no caso aqui, nós teríamos o número 2 repetido 5 vezes. Eu iria multiplicá-lo 5 vezes. Tá bom? Então, isso é o primordial para você entender como se trabalha a questão de potência, tá bom? Olha, aqui nós temos o número 5 repetido 9 vezes, né? Então, seria 5, que é a nossa base, né? O número que se repete várias vezes é a nossa base. A quantidade de vezes que ele se repete é o nosso expoente. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente usa os dedos das mãos, né? Porque isso facilita quando a gente for fazer essas multiplicações, tá? Para a gente ir fazendo com um pouco mais de clareza. Então, aqui a gente volta para rever a parte inicial, para identificar dentro de uma potência o que é a nossa base, o que é o nosso expoente, qual é a função de cada um, para a gente relembrar, tá certo? Então, aqui a gente tem que saber que esse número grande aqui que aparece é a nossa base, é esse número que a gente vai repetir várias vezes quando a gente for multiplicar, e quem determina quantas vezes a gente vai repetir é justamente o número pequenininho, que é o nosso expoente. Então, nesse modelo aqui, significa dizer que eu quero o número 2 repetido. Quantas vezes? Eu quero o número 2 repetido 3 vezes. E a operação matemática que você vai fazer é uma operação de multiplicação. Então, você faria 2 vezes 2, que são 4, vezes 2, que são 8. Como é que a gente lê? 2 ao cubo é igual a 8. Então, são as duas potências que têm uma nomenclatura diferente. É o número 3, que a gente lê 2 ao cubo, e o número 2, que a gente lê ao quadrado. Os demais a gente lê como números ordinais. A quarta, a quinta, a sexta, e assim sucessivamente. Os únicos que tem, se você quiser também fazer a leitura de 2 à terceira ou de fulano à segunda, isso também não vai influenciar em nada. Mas, habitualmente, um número elevado à segunda, quanto vale esses seus dedos? Vale 2. E aí você vai fazendo as multiplicações desses dedos, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 2 são 16. Isso serve para você fazer essa leitura, né? Então, eu tenho que saber como é que se lê. Então, a gente tem aí 2 à quarta, né? 2 elevado a 4. A base dele seria o número 2 e o nosso expoente seria o 4, que é o pequenininho, tá?
A gente, na aula passada, falou referente à questão de bases negativas e positivas. Aí eu vou lembrar para vocês, né? Que a gente tem uma base negativa elevada a um expoente ímpar, certo? Então, se a gente tem uma base negativa elevada a um expoente ímpar, significa dizer que o nosso resultado final vai ser negativo, tá? Então, precisa fazer esse jogo final. Por quê? Porque eu sei da regra. Como o expoente aqui é ímpar, eu vou negativa, eu coloco lá o sinal de menos. Depois tem participações. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8. Eu já havia colocado o sinal negativo aqui, tá tudo certo. Certo? Se esse expoente for um número par, então esse resultado final fica positivo. Todas essas regrinhas tem aí anotadinho, eu vou deixar aqui e vou deixar em destaque quando eu mandar essas aulas no grupo de vocês, tá? Para que essas tabelinhas e essas regrinhas vocês estudem um pouquinho, tá? Porque aí a gente vai se familiarizando com essas regras e vai ficando mais fácil da gente entender como é que se faz os trabalhos, tá certo? Aqui a gente tem como se lê, né? Então, seria 2 ao cubo, ou, perdão, menos 2 ao cubo, né? Ou menos 2 elevado a 3. As duas nomenclaturas estão corretas. A base seria o fator que se repete várias vezes, que é o nosso número menos 2, e o expoente é o número pequenininho, que representa quantas vezes você repetiu esse número 2, que seria o nosso 3. Aí a gente vem justamente relembrar o sinal de potência, certo? Que foi justamente o que eu falei para vocês. Se a gente tem aqui ó, uma base negativa elevada a um expoente par, o meu resultado final fica positivo. Se a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o meu resultado é negativo. Então, eu preciso lembrar disso na hora de fazer os cálculos para que não seja necessário que você faça o jogo de sinal, certo? Porque isso complica um pouquinho, tá? E aqui a gente segue com as nomenclaturas normais. Eu tenho 4 elevado ao cubo, ou seja, eu quero o número 4 repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64, tá bom? Aqui eu tenho 4 elevado ao quadrado, eu tenho 4 duas vezes, 4 vezes 4 são 16. Então, é primordial que você estude um pouquinho de tabuada para que essa tabuada se torne um pouco mais acessível a você, para que você não tenha tanta dificuldade de realizar os trabalhos, tá certo? Aqui a gente viu também na regra que zero elevado a qualquer potência, tá certo? Zero elevado a qualquer potência é sempre zero, porque aí você teria o número zero repetido várias vezes, como aqui no caso eu tenho o número zero repetido 4 vezes, 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Então, o resultado vai ser sempre 0. Então, se a minha base é 0 e eu elevar ela a 1000, o resultado vai ser 0. Não precisa fazer conta, tá bom? Aí, essa aqui é justamente aquela regra que eu disse a vocês, né? Se o valor é positivo ou negativo. Se a base é positiva, essa quantidade, o sinal não vai interferir em nada, né? A minha base é positiva, então o expoente pode ser da forma que for. A regra só serve se a minha base for negativa, certo? Se o expoente for par, a potência, né, que representa o resultado final do trabalho, vai ser positivo. Se o seu expoente é ímpar, então o resultado da potência vai ser negativo, certo? Então, isso facilita para que você não precise fazer jogo de sinal. Então, a base negativa é quando o meu númerozinho maior vem acompanhado de um sinal de menos. Se o expoente, que é o pequenininho, for par, a resposta é positiva. Se o expoente for ímpar, a resposta é negativa. E aí eu boto o sinal e volto para fazer as contas, tá? E aqui a gente tem, eu tentei fazer de uma maneira mais dinâmica para vocês, né? Essas regras aí, para a gente ver se assimila com maior facilidade. Então, o que é que a gente tem? O produto de potências com a mesma base, ou seja, quando os números, né, ó, as nossas bases são iguais, tá certo? E os expoentes, que são os números pequenininhos, eles são diferentes. Então, eu coloquei os bonequinhos aqui
para você ver, ó, os bonecos são iguais e os chapéus são diferentes. Como é que a gente resolve? Você repete a base e soma os dois expoentes. Os números que tiverem lá, você soma, certo? Então, aqui, ó, é multiplicação de bases iguais. Você repete a base e soma o expoente. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então, eu vou repetir o número 2, que é a minha base, e eu vou somar os expoentes aqui de cima. 3 mais 2 são 5. E aí eu vou resolver. Eu quero o número 2 repetido quantas vezes? 5 vezes, né? E aí eu vou fazendo as multiplicações. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16 e vezes 2 são 32, tá? Então eu preciso lembrar dessa regra. Multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma esses expoentes. E aí sim, depois a gente pode resolver, tá bom? Já quando essa operação é uma divisão, certo? Já quando essa operação é uma divisão, o que é que a gente vai fazer? Mesmo esquema, a gente repete essa base, só que a operação que a gente vai realizar lá em cima é uma continha de menos, em vez de uma continha de mais. Então, se a operação aqui for uma multiplicação, a gente repete e soma os pequenininhos. Se aqui no meio for uma divisão, a gente repete e faz uma conta de menos com os pequenininhos, chamados expoentes, tá certo? Então, 2, aí eu tenho 3 menos 2 vai dar só 1, e a gente já viu que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Então, se aí depois for necessário, vocês voltam à aula com calma, vão vendo todas essas propriedades, fazem aí as anotações que vocês acharem necessárias, mas a gente vai ter que ir evoluindo. Então, eu trabalhei com vocês no contexto, ficou muito difícil para vocês, então eu voltei novamente para a gente começar da base, tá bom? Como é que a gente faz, né, se nós estamos trabalhando aí um produto de potência com o mesmo expoente? Veja que agora é diferente. Quem é que é igual? Os expoentes, ou seja, os números pequenininhos. Ó, tá vendo aqui embaixo? E as nossas bases são diferentes. Como é que a gente faz? Certo? A gente coloca essas bases juntas, ó, tá vendo? Eu tinha 5 ao cubo vezes 3 ao cubo. Eu coloco elas entre parênteses, por quê? Porque eu vou precisar resolvê-las primeiro, tá? E aí depois é que a gente eleva essa potência, tá bom? Veja, aqui eu tinha 5 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, eu coloquei entre parênteses 5 vezes 2 elevado ao cubo. 5 vezes 2 são 10. 10 elevado ao cubo, potência de base 10, a gente vai ter a oportunidade de ver também. Potência de base 10 é a potência mais fácil que tem de fazer, certo? Só é necessário que você repita o número 1 e veja, qual é o número daqui, não é 3? Então, é a quantidade de zeros que você vai colocar no número, certo? Então, eu vou repetir 3 zeros. Então, lembre-se que você não conta com esse. Potência de base 10, quando você for resolver, você só repete o número 1 e coloca a quantidade de zeros que manda o expoente. Então, como aqui eram 3, então eu vou colocar 3 zeros, tá? Porque tem gente que às vezes coloca já o 10 e acrescenta mais 3 zeros. Não. Quando você for resolver, você repete apenas o número 1 e a quantidade de zeros que for correspondente, tá bom? E quando essa mesma operação for uma divisão aqui no centro, né? A divisão, os nossos expoentes são iguais e a nossa base é diferente. Mesma coisa acontece, você vai colocar essa base entre parênteses para que você possa realizar a divisão e aí sim depois você vai elevar a potência, né? Ó, aqui, 6 à quarta dividido por 3 à quarta. Você coloca as bases entre parênteses, então eu tenho 6 dividido por 3, que vai me dar 2, e aí ele vai ser elevado à quarta. E aí você vai resolver. Eu quero o número 2 repetido 4 vezes, e o resultado vai ser 16.
tá? Então, são as regras de potência, e essas regras de potência, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser exercitadas, a gente tem aí uma atividade para fazer, mas se você achar pouco e você tiver oportunidade, tiver tempo, procure outras, solicite, professor, olha, eu consegui fazer, a senhora poderia mandar uma outra atividade, pode solicitar que eu mando para vocês, tá? Porque eu sei que vocês estão aí muito com o tempo corrido, então eu tento fazer uma explicação mais simples para vocês, façam uma quantidade de atividades para não superlotar, porque eu sei que não são somente as minhas atividades, tem várias outras das demais disciplinas, tá bom? O que a gente tem aqui é potência de potência. Como é que se estrutura essa potência de potência? Você vai ter aí uma base elevada a um expoente, separado entre parênteses, elevada a um outro expoente. Podem ver, veja que aqui a gente tinha duas potências, mas podem vir várias outras, tá bom? Pode ser assim, 2, como está aqui, 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo, entre parênteses, elevado a 1, tá? Podem ser várias potências pequenininhas aqui agrupadas, tá? E aí a gente faz do mesmo jeito, certo? Como é que eu sei, professora? Porque você vai ver essa estrutura. Vai estar uma base só elevada a outras potências, a mais de uma, tá? Ela não vai estar elevada a uma só, ela vai estar elevada a mais de uma, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai repetir a base e você vai fazer uma continha de vezes aqui em cima. Então, eu tenho 2 vezes 3, que são 6, né? E aí você vem aqui para baixo, realizar essa multiplicação. Foi muito rápido, certo? Então, você tem 3 vezes 3, que são 9, 9 vezes 3, que são 27, 27 vezes 3 são 81, 81 vezes 3 dá 243, e 243 vezes 3 dá 729, tá? Então, o que você precisa saber é justamente como proceder em cada uma dessas propriedades, tá certo? Multiplicação de bases iguais, a gente repete a base, soma os expoentes. Divisão de bases iguais, a gente repete a base, subtrai os expoentes. Se a gente tem uma multiplicação de bases iguais, de expoentes iguais e bases diferentes, a gente vai resolver a operação e depois eleva, tá? Então, você vai vendo aí essas propriedades e vai exercitando. Aqui a gente vai ver a propriedade mais fácil que tem de ser feita no trabalho de potência, melhor que tem, né? Que é a potência de base 10. Então, foi como eu disse a você, ó, na potência de base 10, o foco da sua atenção é no expoente. Por quê? Porque ele representa, ele determina quantos zeros você vai colocar no seu resultado, tá? Então, veja, ó, aqui é 10 ao quadrado. Então, eu repito o número 1 e eu vou colocar quantos zeros na minha resposta? 2, certo? Porque seria 10 vezes 10, que dá 100, tá? Mas não precisa você fazer conta. Veja, 10 ao cubo. A gente repete o número 1, quantos zeros eu vou colocar? 3 zeros, certo? Então, aqui, ó, eu trouxe uma colinha para vocês, alguns exemplos, tá vendo? Ó? Veja que ele vai colocando aqui, ó, o número 1, certo? Por quê? Porque aqui a gente viu todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, não é isso? Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Lembra que essas regrinhas são primordiais e servem para qualquer um. Aí, já a partir de 10 ao quadrado, a gente segue a regrinha dos zeros, tá vendo? Aqui eu repito o número 1, coloco 2 zeros. 10 ao cubo, repito o número 1, coloco 3 zeros. Aqui é 10 à quarta, coloco o número 1 e acrescento 4 zeros. Aqui a gente tem quando esses expoentes forem negativos, mas nesse momento agora a gente não vai trabalhar com eles não, tá? Se eles são negativos, a gente só vai trocar a posição, tá? O lado que a gente vai colocar o zero, mas a gente não vai trabalhar com ele
agora, nesse momento, não. Vai trabalhar apenas com as bases positivas. Ok, pessoal? E aqui tem o resumo, né? O resumo das regrinhas que a gente viu, que a gente não pode esquecer. Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 0 elevado a qualquer potência é 0. 1 elevado a qualquer potência é igual a 1. A base negativa e o expoente par, o resultado fica positivo. A base negativa com o expoente ímpar, o resultado fica negativo. Certo? E aquelas são aquelas regrinhas que a gente trabalhou lá. Multiplicação de bases iguais, repete a base, somos expoentes. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai, ou seja, faz uma conta de menos com o expoente. E quando a gente estiver trabalhando com potência de potência, a gente repete a base e multiplica esses expoentes. Então, esse resumo, gente, vocês vão ter que estudar um pouquinho, tá? Eu vou colocar ele em destaque no grupo, no grupo de vocês, porque vocês precisam estudar ele um pouquinho, tá certo? E aqui a gente tem as atividades que a gente vai desenvolver essa semana. Esqueci de mudar a data aqui, ok? Dia 30. Aqui eu quero que você responda para mim, tá? Eu tenho 5 ao quadrado, eu quero saber quanto dá. E eu quero que você me diga quem é a base, quem é o expoente de cada uma dessas potências aqui. Eu tenho 3 ao cubo, 0 elevado a 9, 17 elevado a 0, 3 elevado à quinta e 1 elevado à 19ª potência. Quero saber qual é o resultado de cada uma dessas potências e eu quero que você identifique para mim quem é a base e quem é o expoente dessa potência que eu te dei, tá bom? Nesse segundo, eu quero que você calcule o quadrado dessas fichas. Professora, como é o quadrado? O quadrado é elevado a 2. Então, aqui eu quero 2 ao quadrado, assim, ó. 2 elevado a 2. Eu quero 3 ao quadrado. 5 ao quadrado vai ficar igual a esse. E 8 também ao quadrado. Todas essas fichinhas aqui, todos esses cubinhos, eu quero eles elevados ao quadrado. Eu quero ele vezes ele mesmo, ok? E aqui eu quero que você me diga os resultados, tá? Eu já coloquei aqui a resposta já para facilitar a vida de vocês. Na letra A eu tenho o número 6 elevado ao cubo. Como é que ele fica? Fica desse jeito. E eu quero saber qual é a resposta, tá? Eu quero que você relacione a pergunta com a resposta. Na letra B eu tenho o número 4 elevado à quarta potência. Então seria desse jeito aqui. 4 vezes. Quanto é que dá? O número 5 é elevado ao cubo. Então, 5 ao cubo é desse jeito, né? Eu quero saber qual é o resultado. O número 8 é elevado ao quadrado. É desse jeito. E o número 11 também é elevado ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem as perguntas e aqui a gente tem as respostas, tá? E aí a gente vai ver se você consegue encontrar para mim quais são as respostas corretas que eu quero. Nesse daqui, calcule a potência indicada em cada um dos degraus que a criança está subindo. Aqui eu tenho 10 ao quadrado, então você vai fazer aqui na frente, né? 10 ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima potência. Então, cuidado, volte lá na aula, ouça novamente. Como é que a gente faz o trabalho de potência de base 10? Né? Que é a potência mais fácil que tem de resolver. Ok, pessoal. E nesse quinto, eu coloquei um probleminha aí, uma poesia, né? E aí eu quero ver se vocês conseguem responder a letra A e a letra B, certo? O texto diz assim: com apenas 3 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 3 galhos, cada galho com 3 ramos, cada ramo com 3 frutas. Contando com paciência, os números de fruta encontrarei, e na forma de potência eu o escreverei. Porque é possível a representação da quantidade de frutas em forma de potência, né? Qual é a potência?
que a gente tem aqui, que representa a quantidade de laranjeiras que a gente tem nessa poesia, certo? E aqui, quantas laranjeiras existem no pomar? Ou seja, você vai responder a potência. Você não vai descobrir qual é a potência que representa as laranjeiras aqui? E nessa letra B você vai dizer quantas são, ou seja, você vai responder, tá certo? Então aqui tem um lembrete para vocês, façam com calma, eu confio em vocês, eu sei que se vocês se esforçarem um pouquinho, vocês vão conseguir resolver, tá certo? Um grande beijo para vocês e a gente se vê semana que vem.